Boa noite, irmãos. Eu gostaria, nessa oportunidade, de saudar todos os irmãos que estão ao alcance da nossa voz com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E compartilhar com vocês um texto da palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 14, que diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele já estava dizendo: Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E te implorando que nesta noite, Senhor, a tua palavra fale profundamente ao coração daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Tem misericórdia do teu povo, especialmente desse que vos fala. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o texto de Apocalipse 5, ele vem logo após a declaração do Senhor às igrejas da Ásia, e num determinado momento o apóstolo João tem a visão de um grande impasse no céu. Não havia ninguém digno de abrir um rolo que havia no céu, e esse rolo havia coisas escritas por dentro e por fora, e selado, e ninguém fora achado digno de abrir esse livro. Entretanto, o texto nos diz, no capítulo de número 5, versículo 9, que foi achado um digno de abrir o livro. Esse é Jesus. Digno és de tomar o livro e abrir os selos. Então nós vemos primeiro que o nosso Senhor, ele é todo poderoso. Nos céus, na terra e no mar, ninguém for achado digno, mas o Senhor, ele é digno. E baseado nisso, nós temos que orar confiadamente. Vivemos dias difíceis, em que as pessoas fazem suas preces, mas parece que não creem naquilo que estão pedindo. Em que as pessoas oram, mas parece que não servem a um Deus verdadeiro. Em que as pessoas vão aos templos, mas verdadeiramente o compromisso delas com Deus é muito pequeno. Isso me preocupa nos nossos dias. Me preocupa em relação aos outros, me preocupa em relação a mim. Até que ponto estou frio, como a igreja de Laodiceia, que o Senhor disse que vomitaria ela da boca em função da sua frieza espiritual? Como nós estamos? O texto nos diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Quando a igreja que recebeu o texto do Apocalipse, que estava sendo perseguida e angustiada diante de tantas aflições, leu esta palavra, havia no coração deles alegria, eles oravam confiadamente, porque o Senhor está voltando. Segundo, a Bíblia diz: porque porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que maravilha, irmãos! Aqui está a obra da redenção. Jesus é chamado, nós chamamos Jesus de Redentor, porque ele, com o seu sangue, ele nos redimiu. O que significa isso? Ele nos adquiriu. Nós já éramos escravos do diabo, irmãos. Nós estávamos indo para o inferno, mas a Bíblia diz que ele, com a sua morte e com o seu sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é uma boa nova. Nós nesse mundo não deveríamos ser conhecidos como os encrenqueiros, como aqueles que gritam, que brigam, que fazem arruaça. Não! Nós devemos ser conhecidos como aqueles como aquele povo da boa nova, da nova alegre, da nova que traz salvação. Eu vejo pastores brigando por política, por cargos políticos, brigando uns com os outros brigando entre denominações. Eu vejo coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz
que nós devemos sim ser o povo das boas novas, nessa crise da pandemia. Nós devemos ser o povo centrado, que está orando, buscando a Deus, independente de partido político, se é de direita, de esquerda, de centro, não. Nós somos dos céus, irmãos, nós somos o povo da boa nova, o povo que deve agir conforme o povo que tem boas novas. Não irritados, gerados, maltratando uns aos outros, não com egoísmo, mas lembrando que nós não somos daqui. Então a nossa evangelização deveria ser fervorosa. Nossa evangelização, nosso sentido de transmitir a boa nova deveria ser fervoroso. Não como chato que repete, deixa até as pessoas sem querer mais falar com você, mas com uma pessoa que vive de uma tal maneira que contagia as outras. Com a sua vivência, com a sua palavra, com o seu modo de se expressar, com o seu modo de agir. Meus irmãos, o mundo é difícil. E muitas vezes, em função das circunstâncias, nós nos afastamos desse plano de Deus de sermos o povo das boas novas, que Jesus morreu, mas com seu sangue ele comprou todos aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Mas a Bíblia vai mais adiante. A Bíblia diz no versículo 10, para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Deus nos diz que nós temos uma posição especial. Mas é estranho a gente pensar assim, hoje as pessoas, os crentes querem posição. Eles querem ser a maioria. Nós queremos muitas vezes termos cargos políticos, temos o nosso representante e falamos isso com muita ansiedade e até muitas vezes abandonamos os nossos princípios para apoiarmos coisas erradas. E isso me preocupa, mas a nossa posição, a Bíblia diz que a nossa posição é de servos. Deveríamos, os crentes, sermos as pessoas mais humildes, mais conscientes de que nós não alcançamos o céu por nossos próprios méritos. Méritos nós não temos nenhum. Nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Nós alcançamos os céus por conta do nosso Senhor Jesus. É Ele que nos constitui o reino e sacerdotes, e é com Ele que nós reinaremos sobre a terra. Mas nesse momento vivemos um momento de tribulação, em que deveríamos servir. E servir significa ser humilde, ser pessoa afável. Muitas vezes não o somos. Eu me conheço e sei como eu sou uma pessoa difícil. E talvez você diga o mesmo em relação a você, mas nós conhecemos o Senhor Jesus. E nós então não devemos proceder neste mundo como se desse mundo fôssemos, mas devemos proceder como verdadeiros cidadãos dos céus. A nossa posição é esta. Diz a palavra que um homem amealhou muita riqueza e ele teve uma colheita muito farta. E ele diz, num determinado dia, eu vou construir celeiros maiores, vou reservar o que eu tenho para longos dias. E falei para minha alma, descansa. Mas naquela noite pediram a alma dele, diz, o que tens preparado para quem será? Esta noite pedirão a tua alma. Tudo que ele amealhou, tudo que ele guardou, tudo ele perdeu. Muitas vezes nós vivemos nesse mundo pensando que nós vamos viver para sempre. Outro dia mesmo eu era jovem, cada vez eu envelheço e a vida passa com muita velocidade. E a Bíblia nos afirma que nós devemos ocupar a nossa posição na presença de Deus, lembrando que nós não somos daqui. Aqueles crentes que receberam o Apocalipse pensaram, nós não somos daqui. Toda a aflição é passageira, porque nós somos dos céus. Mas a Bíblia vai mais adiante. A Bíblia nos indica que nós devemos levar tudo que somos e temos à presença do Senhor. Versículo 11 diz, de ouvir a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, do número de milhões, milhares de milhares, e proclamavam, digno és o Cordeiro que foste morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E no versículo de número 13 eles repetem, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eles dizem, olha, tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, Senhor, nós oferecemos a Ti, porque Tu és digno, Tu és maravilhoso, Senhor, porque eu sou amor, Senhor, infindo, Senhor, sendo nós tão falhos, Tu morreste na cruz por nós, ressuscitaste, Tu nos amaste, Tu nos remiste,
Tu nos ama profundamente, mas eu sou tão falho, cara. Eu não tenho condição de me apresentar como aquele publicano batia no peito, eu não tenho condição. Mas Deus ainda assim nos recebe com amor, como aquela mulher que ia ser apedrejada e Jesus diz que perdoa o seu pecado, como tantos rejeitados, como o leproso que diz, Senhor, se queres, bem pode limpar-me. O Senhor diz, eu quero ser limpo. Se apresente na presença do Senhor, ofereça tudo que você tem, tudo que você é, creia no poder de Deus e verdadeiramente Ele vai transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe. E oremos mais uma vez. Senhor, abençoa todos aqueles que ouviram e ouvirão esta palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a vivenciarmos a Tua palavra em nossas vidas. Perdoa-nos os nossos pecados. E abençoa o Teu povo, e não somente o Teu povo, mas todo brasileiro que nesse país sofre os efeitos dessa pandemia. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos paz. Quando eu digo paz, eu peço paz entre os políticos. Eu peço paz entre os governantes. Eu peço paz entre o nosso povo, que o nosso povo seja pacificado pelo Teu Santo Espírito e junto possa olhar para Ti e tomar as atitudes corretas no decorrer desta pandemia, pois precisamos de união e da Tua paz para vencermos esse momento difícil e Te imploramos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.